Coronel, essa movimentação militar dos Estados Unidos no Caribe, né, na parte sul do Caribe, existe uma possibilidade de uma intervenção direta em países como a Venezuela, a Colômbia? Porque surgem notícias, eu também queria saber do senhor, se o senhor tem informação nesse sentido, que o Maduro teria sido encaminhado a bunker, que teria drones sobrevoando, enfim, a gente não sabe se é fake news, até onde é verdade, é mentira, mas o cerne da questão, existe uma possibilidade real de um conflito entre as Forças Armadas Americanas e esses países, em especial a Venezuela e a Colômbia? Existe sim, Borgo, e tem reflexos inclusive para o Brasil. Então, o que acontece nessa nova página da política externa dos Estados Unidos com o presidente Trump, ele tem duas vertentes. Eu acho importante a gente entender a vertente Marco Rubio, porque nunca houve na história dos Estados Unidos alguém latino com tanto poder concentrado. Veja que eu já citei isso aqui na semana passada, desde da política externa da década de 70 nos Estados Unidos, com que você tinha realmente uma concentração do Departamento de Estado e o Conselheiro de Segurança Nacional na mesma pessoa. Então, desde essa época, quando você tinha Harry Kissinger desempenhando essa função, nós não tínhamos uma situação que o Marco Rubio hoje tem. Ele está, ainda que temporariamente, alegadamente de uma forma ainda temporária, ele está concentrando o Departamento de Estado e ele também é o Conselheiro Nacional de Segurança. Isso dá ao Marco Rubio a possibilidade de uma interface da política externa com os elementos de inteligência ligados à segurança nacional. E isso, obviamente, coloca o Pentágono, coloca o Departamento de Defesa. Há uma integração hoje nesse tema sem precedentes, nem mesmo na administração de Ronald Reagan ou na administração da primeira administração de Trump, que ele também utilizou o Comando Sul ali no Caribe, fez um cerco à Venezuela, inclusive, que tinha dificuldade de escoar não só a sua produção de óleo bruto, mas de receber gasolina mesmo. Na Venezuela estava faltando, havia um navio iraniano que furou esse bloqueio. Nós tivemos esses incidentes que aconteceram na primeira parte, mas o que muda agora? Marco Rubio, ele é descendente de cubanos, como nós sabemos, e a sanção que aconteceu esta semana sobre 2 funcionários do governo Lula, e que, na verdade, remonta a uma atividade do Mais Médicos lá do governo Dilma, significa que Marco Rubio está obstinado de acabar com a ditadura mais longeva da América Latina ali em Cuba. Os pais dele são cubanos, avós, ele tem toda uma conexão e é uma questão, eu posso até dizer, de um objetivo pessoal, de vida, de desmontar essa estrutura do Foro de São Paulo. E isso chega, obviamente, ao Brasil. Se cai Maduro hoje, que é o principal braço da ditadura cubana, se cai Maduro, cai também Gustavo Petro na Colômbia. Haja vista, inclusive, que os dois fizeram declarações essa semana de que estariam unidos ali contra o imperialismo americano. E, obviamente, chega a Bolívia também esse reflexo. O Evo Morales está numa situação muito complexa. O país está praticamente arrasado hoje, a Bolívia. Terá uma eleição, tudo leva a crer que há possibilidade de um redirecionamento para longe daquele resquício do Foro de São Paulo, é verdade, e é por isso que esse avião russo que passa pelo Brasil, não por acaso ele faz uma escala na Bolívia, faz uma escala na Colômbia, para chegar à Venezuela, ou seja, essa conexão que existe de interesses ali do Maduro junto a Cuba, a conexão antiga histórica com a Rússia, tudo isso está ligado ao momento geopolítico que a gente vive, no qual o presidente Trump sabe da influência da China avançando sobre a América Latina, e ele olha esse mapa geopolítico colocando todas as expressões do poder. Ele coloca a expressão econômica, é verdade que é a principal que o Trump hoje tem utilizado, mas ele sabe colocar a expressão política, haja vista o relatório que nós vimos agora, completamente diferente da OEA, falando sobre a questão de direitos humanos, liberdade de expressão no Brasil. Houve a mudança da água para o vinho do ano passado, quando eu fui a Washington, para agora, parece que é outra organização, ou seja, é outro núcleo tratando de direitos
direitos humanos, simplesmente porque o presidente Trump ele utiliza a expressão econômica, política, militar, científico, tecnológica, ele sabe jogar com as cartas, como ele diz. Então, como você falou, sim, existe a possibilidade. Não creio que haja uma invasão, como o que a gente viu no Panamá, porque hoje nós temos meios muito mais sofisticados, seja de inteligência, seja dessa articulação do Departamento de Justiça, elevando ali a recompensa para 50 milhões de Maduro. Isso também dá mais ferramentas para grupos que possam estar hoje em contato na área de inteligência e contra-inteligência dentro da Venezuela. E sim, Maduro está num bunker, a guarda pessoal dele é de cubanos, não é de venezuelanos. Ele tem um grande receio de ser traído exatamente pelas Forças Armadas da Venezuela, porque a cúpula está ligada ao narcotráfico, sim, é verdade, mas a massa das Forças Armadas de Exército, Marinha e Força Aérea não está conectada a esse grupo da Guarda Nacional Bolivariana que tem acesso a esta estrutura do Cartel dos Sóis. E não podemos esquecer, Paraguai e Equador já reconheceram o Cartel dos Sóis como organização terrorista, existe um cerco se fechando e tudo leva a crer que isso chegará ao Brasil inexoravelmente, Borgo. Coronel, então eu estaria correto em imaginar que se não tiver uma grande guerra, um grande conflito internacional envolvendo Rússia, envolvendo China, o foco dos Estados Unidos, em especial Marco Rubio, pelo que o senhor falou, seria mesmo aqui a América Latina. Eles vêm então para decidir. Não, eu não digo que o foco dos Estados Unidos seja a América Latina. A América Latina hoje ainda tem uma prioridade dentro da política externa dos Estados Unidos muito pequena. O que existe de diferença é a pessoa do Marco Rubio, que pela primeira vez você tem um latino, não só que fala espanhol, mas que conhece a história da América Latina e a influência do Foro de São Paulo, da ditadura Castro. Ele conhece o que foi o processo na Nicarágua, ele sabe o que está acontecendo hoje em El Salvador, a forma como a América Central hoje se move em relação ao que emerge dessa nova fase em que o Foro de São Paulo está claudicante. Essa é a verdade. Todos esses gritos do Lula, quando ele começa a falar, tenta comprar uma briga com Trump, ele na verdade tenta receber, ou ganhar, ou ainda manter um protagonismo que é praticamente inexistente. Nós não podemos esquecer que hoje o vento está virando muito mais rápido do que ele gostaria. Quando você tem Paraguai e Argentina, que integram ali o Mercosul, hoje alinhadas com a política externa dos Estados Unidos, você vê uma tríplice fronteira ali em Foz do Iguaçu, que é uma área extremamente sensível para a área de defesa, para as operações de inteligência militares. Hoje você tem só o Brasil que podemos dizer que é resistente a essa ideia de fazer um controle da presença do Hezbollah em conexão com o PCC, Comando Vermelho e outras organizações terroristas. Mas você vê que na Argentina já há medidas para travar a presença do PCC, no Paraguai agora já há medidas para receber a influência dos Estados Unidos e o Milei, ele não esconde, ele conseguiu esse acordo de praticamente 0% de tarifas em 80% dos seus produtos, exatamente por essa aproximação. O Equador, que conseguiu resistir a uma volta do Correia, que era o aliado do Foro de São Paulo, e continua ali, depois da reeleição do Noboa, aproximando-se dos Estados Unidos. Ele precisa sair dessa influência, seja dos cartéis mexicanos e colombianos, que hoje estão ali na área de Guayaquil. Ele precisa da ajuda dos Estados Unidos e já embarcou. Então, a tendência, Borgo, é que a América Latina se beneficie desse momento de ter um secretário de Estado, claro, que está preocupado com a prioridade número 1 dos Estados Unidos, que é o Indo-Pacífico. É claro, ele está preocupado com o Oriente Médio, ele está preocupado com o leste europeu, com a articulação política com a OTAN. Tudo isso tem prioridade maior, Borgo, em relação à América Latina. Mas ele é um latino, ele é filho de cubanos. Eu posso te afiançar, ele não vai esquecer da nossa região dentro dessa política externa. E mais ainda, nós não podemos esquecer que hoje, para os Estados Unidos, a questão do narcotráfico ela não é mais um assunto de polícia, não é mais um assunto só do Departamento de Justiça, ela passa a ser um assunto de segurança nacional. E esse é um ponto também importante, Borgo, em relação ao Brasil. Porque o Brasil, as suas forças armadas, ao contrário da dos Estados Unidos, que os Estados Unidos ele mantém as suas forças armadas conectadas com o mundo inteiro, fazendo projeção
de poder no mundo todo. E a prioridade dos Estados Unidos é o Indo-Pacífico, é a China. Essa é a prioridade dos Estados Unidos. Porém, o Brasil, pela Constituição, ele mantém suas Forças Armadas dentro da sua base territorial e ele tem que fazer a defesa da pátria dentro do seu próprio território. Isso significa que um aumento das organizações, seja o Brasil reconhecendo ou não como organização terrorista o PCC e o Comando Vermelho, o fato é que nós sabemos que essas organizações criminosas, elas avançaram sobre o poder político, estão em várias operações de lavagem de dinheiro, têm conexões com o terrorismo internacional, isso já se sabe. E não existe nenhuma possibilidade de combate a esse tipo de problema no Brasil sem contar com as Forças Armadas. É impossível. Isso extrapola a capacidade das polícias. E, obviamente, também não são as Forças Armadas que vão resolver esse problema sozinho. Esse é um problema que passa pelo campo político, passa pelo campo, obviamente, de inteligência, de integração entre os países. Mas o fato é que o Brasil, que poderia estar liderando esse combate ao narcotráfico, essa contenção dessa articulação terrorista, hoje, episodicamente, o governo Lula, ele é uma resistência e talvez seja um aliado até de grande parte dessas forças, seja do Irã, seja do Hezbollah, do Hamas, até mesmo da Bolívia de Petro e de Maduro, talvez por ter conexões anteriores que deixam o governo brasileiro ainda muito comprometido. Veja que o Nicolás Maduro não é reconhecido pelos Estados Unidos como presidente da Venezuela. No entanto, o PT se fez representar oficialmente. O Brasil mandou, inclusive, representação diplomática para posse. Então, apesar do Lula manter uma certa distância estratégica, aparentemente os dois não se falam, na verdade, o governo brasileiro hoje ainda tem conexões históricas muito grandes. Marco Rubio sabe disso. Isso vai chegar, de alguma forma, nas Forças Armadas brasileiras, até nas polícias dos estados, porque há uma conexão, uma troca de informações dessa, vamos dizer, comunidade de inteligência das polícias militares, polícias civis e Forças Armadas, muito grande, Borgo. Então, eu posso dizer que o governo Lula, apesar dos seus devaneios de correr para o colo da China, de se aliar ou se alinhar mais com essas ditaduras, isso não corresponde à realidade nem da nossa sociedade, nem das nossas Forças Armadas, nem das nossas polícias, e eu posso até te dizer que nem mesmo do próprio sistema político brasileiro e das elites, que não estão muito felizes aí com essa fase em que o Brasil resolve ser hostil aos Estados Unidos, principal parceiro do Brasil histórico, não só militar, econômico, científico, tecnológico, político, que nós temos aí há tantos anos.